as tecnologias são ao nosso favor, às vezes elas são contra a gente, mas a gente vai sempre se adaptando com paciência, com calma, tudo tem seu tempo e a gente vai se ajeitando. Então, vamos começar o culto nessa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos aqui numa quarta-feira, esse mês que é o mês da juventude, onde estamos no congresso dos jovens daqui da PIB Universitária, com o tema Deixa a Sua Luz Brilhar. É muito bom estar novamente com os irmãos aqui e vamos orar para nosso culto, para dar início ao nosso culto. Oremos. Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai. Obrigada pela oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, para aprender um pouco mais de Ti, para termos comunhão, para nos mantermos seguros, ó Pai, e crescer um pouco mais na Sua palavra. Pai, esteja conosco neste momento, que tudo que aconteça neste culto seja para a honra e glória do Teu nome, e o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Fala conosco, fala aos nossos corações e nos modifica ao menos um pouquinho, ó Pai, no que precisamos ser modificados essa noite. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Inclinamos nossas mentes e corações ao Senhor. É o tema do culto desta noite. E na leitura bíblica, temos Salmos 34, 1, 3, que diz assim: Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Vamos exaltar o nome do Senhor, que é santo, com o louvor, com a equipe de louvor. Santo, santo, santo. Meu irmão, na palavra de Deus, no Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louva o Senhor. Louva você da sua casa e também com a gente. E louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre.
Continuando com a leitura bíblica, em 1 Coríntios 15, 57 e 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor com a equipe de louvor.
Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigada por estarmos neste momento de louvor e de adoração, reforçando sempre a nossa dependência no Senhor, ó Pai. Obrigada por nos sustentar e nos acolher e nos dar força para continuar conosco, Senhor. Continua movendo os corações na certeza final seremos recebidos pelo seu amor, ó Pai. Esteja conosco nas nossas vidas, suas escolhas, as nossas famílias, para que possamos sempre pensar que tudo que acontece conosco é para um bem maior, para louvar e engrandecer o seu nome, a sua presença. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de convidar a irmã Paula para as comunicações no 360 graus. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Agora sim. Porque eu acredito que a internet da Ana Paula não está muito boa. Então, eu vou fazer os anúncios por aqui mesmo. Então, a gente tem o congresso no dia 22 e 23. O congresso tem o mesmo tema do mês, o Deixa a Tua Luz Brilhar. A mesma divisa também, que é o Porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E nós teremos a participação dos jovens da nossa da juventude vai estar aí bem envolvida, participando. Então, a gente pede o apoio dos irmãos, a gente pede que os irmãos participem. E no dia 25 de agosto, na terça-feira, a gente vai ter uma programação alusiva à Semana do Deficiente. A irmã Elaninha Figueiredo, ela vai estar dando uma palestra, né, na hora da reunião de oração mesmo, só que vai ser uma palestra. Também pede né, porque porque essa semana, acredito eu, é a Semana do Deficiente. Eu não sei dizer quando que é, mas é essa semana. Então, a gente pede a participação dos irmãos. E, por fim, os jovens estão vendendo, né? A gente fez camisas e canecas com o tema do nosso mês. A camisa está custando R$30 e a caneca 20. E se os irmãos quiserem, se os irmãos quiserem adquirir os produtos, a gente pede para que entre em contato com esses WhatsApps que estão na tela, ou o WhatsApp da igreja, ou o WhatsApp do irmão Vinícius, ou o WhatsApp da irmã Ana Paula, que está escondidinho, mas a gente vai jogar essa informação tudo lá para os irmãos poderem se informar e fazer seus pedidos, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada.
como a Bia falou, esse mês é o mês da juventude, né? Vimos o nosso tema, é a nossa divisa, deixa a tua luz brilhar. E agora teremos a reprodução do nosso hino oficial, Brilhar por Tu, hino Brilhar por Ti, com a equipe dos adolescentes. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Senhor, eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é em vão e o que devo fazer segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Senhor, eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar,
faça com que mesmo sem palavras que eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Agora, no nosso momento de intercessão, irmãos, vamos compartilhar aqui alguns dos nossos motivos de oração. Então, lembrando sempre que oramos sempre pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil, principalmente nessa situação, né, de pandemia, onde alguns lugares já estão reabrindo, outros. Então, que Deus possa estar cuidando, né, das pessoas que estão aqui à nossa volta e em todo o nosso território. Principalmente também oramos pelos profissionais da saúde que estão enfrentando tempos muito difíceis, né, de risco para as suas próprias saúdes, para a saúde das suas famílias. Estejamos sempre com eles em nossas orações. Eu lembro, sempre oramos pelas nossas famílias, a família que a universitária é, e também pelas as famílias de cada irmão, né? Que Deus possa estar sustentando nossos parentes, as pessoas que amamos. Lembrando que estamos sempre em processo de sucessão pastoral, mesmo afastados, a nossa comissão tem pensado e tem orado e tem trabalhado e tem feito o que é possível dentro das atuais circunstâncias. Então, estejamos orando para que Deus já tenha separado, né, o nosso futuro pastor e que nós possamos ver a pessoa que estará conosco por alguns anos. Oremos também pelos aniversariantes da semana. Depois eu gostaria de pedir a Graziela, que está compartilhando a imagem hoje, para colocar os aniversariantes da semana, para a gente poder saber quem são. Então, dia 22 teremos a irmã Nilza e dia 23 o irmão Walter. Já recebam antecipadamente as felicitações, né, os parabéns da nossa igreja, e vamos nos lembrar, irmãos, de nesses dias tão especiais, mandar uma mensagem, parabenizar esses irmãos que estão completando mais um ano de vida. E o nosso último motivo de oração é pela juventude, né? Não só da nossa igreja, mas também de todos os jovens e adolescentes que nos rodeiam, que possamos estar orando, intercedendo por essas pessoas, para que os que já encontraram a Deus, né, consigam cada vez se manter firmes na presença dele, e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade ou não tomaram a decisão de levar uma vida com Deus, que nós possamos orar para que eles encontrem esse caminho. E estejamos intercedendo, né, pelos jovens da nossa igreja que estão envolvidos, né, nesse mês, dirigindo os cultos, trazendo a mensagem, em especial hoje pela Aline, que é uma jovem da nossa igreja, que estará trazendo a mensagem daqui a pouco para nós. Então, eu gostaria de pedir a irmã Lúcia para orar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus que está nos céus, Pai de amor, muito obrigado porque estamos aqui reunidos para te louvar e para engrandecer o teu santo nome. Seja, Senhor, com os pedidos permanentes da nossa igreja, seja com a sucessão pastoral, que tu possas, Senhor, estar colocando a pessoa certa, Senhor, para a direção da nossa igreja,
Seja, Senhor, com o nosso país, seja com os profissionais de saúde, seja, Senhor, com as notícias que nós recebemos, né, que deixam nossos corações às vezes aflitos, mas que Tu possa, Senhor, estar nos acalmando, estar direcionando, seja com o governo, né, do nosso país. Seja, Senhor, com os aniversariantes da semana também, em especial, Senhor, nessa hora, seja com a Aline, Senhor, que estará fazendo a reflexão, que Tu possas estar guardando a Tua serva, estar orientando, e que ela não fale dela, mas fale tudo que provém de Ti. Seja com os jovens da nossa igreja que estão em congresso, guarda a vida de cada um, jovens, adolescentes, enfim, Senhor, seja com todos nós, nos abençoe e nos guarde. É o que eu peço em nome de Jesus, amém. Então, passo a palavra para a irmã Aline, que ela possa nos trazer a mensagem e falar o que Deus colocou em seu coração. Boa noite, irmãos. Aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, boa noite a quem está assistindo a gente pelo Facebook, está cultuando o Senhor pelo Facebook, né? Eu achei interessante poder, nos cânticos, né? Nesses cânticos que nós cantamos, aquele cântico que diz, maravilhoso é estar em Tua presença. E quando nós pensamos que nós estamos na presença do Senhor, a cada momento, independente de estarmos no templo ou não, isso é maravilhoso. Isso realmente é maravilhoso, poder contemplar o Senhor, poder estar na presença do Senhor. Isso é muito bom. Bom, para mim é um prazer estar aqui essa noite, poder participar desse culto essa noite, porque eu estudo, né, dia de quarta-feira, então eu não posso estar todas as quartas aqui com os irmãos. Então, para mim é um prazer poder estar aqui junto com os irmãos dessa vez, nesta quarta. Eu fico muito feliz. Eu não sou pregadora, né? Eu sempre falo isso porque eu acho que esse não é o dom que Deus colocou assim, Aline, vai e faz isso. Mas eu aceito o desafio e eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, e principalmente que ainda que a minha oração era que ainda que eu não fosse digna de ouvir Deus falar comigo, que Ele, através de mim, falasse com os irmãos, falasse com todos que estão ouvindo nesse momento. Eu quero compartilhar um pouco do que eu li e do que eu tenho visto sobre uma campanha que a Juventude Batista Brasileira está promovendo no mês da juventude. Mas, Aline, não é deixa a tua luz brilhar que a gente tem que falar, eu vou chegar nisso. Mas a campanha desse mês, nesse ano, que a Juventude Batista Brasileira está promovendo, o tema é Amor que Gera Vida. Eles estão trabalhando um ano inteiro em cima desse tema, e eu achei muito interessante porque eles disponibilizaram para ajudar mesmo as juventudes, principalmente nesse tempo, né, que as igrejas ainda, algumas estão se reunindo presencialmente, outras não. Então, eles reuniram um monte de estudos, de vídeos, de propostas de PGMs, para que os jovens possam se envolver durante esse mês da juventude, possam participar das atividades da sua igreja, e assim seja mais fácil passar, talvez, a mensagem de Deus. E com base em alguns desses textos que eu li no site, depois eu posso compartilhar com os irmãos, se os irmãos desejarem, onde estão esses textos, com base neles, com base nesse tema, eu queria pensar um pouco essa noite com os irmãos. A base desse amor que gera vida está em João 13:34, que diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem permitido que estejamos hoje aqui entregando este culto ao Senhor.
Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que não seja a Aline falando, mas que seja o Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa brilhar essa noite, não a Aline. E que as pessoas, ó Deus, que estão ao alcance da minha voz, possam entender a tua mensagem, aquilo que o Senhor deseja, para o coração de cada um, para a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que isso significa, né? Esse amor que gera vida. Eu comecei a pensar sobre o amor, né? O amor que é maior que tudo. Porque se a gente crê que Deus é o próprio amor, não tem como amor ser algo pequeno. Amor não é algo pequeno. Amor é grande. É algo que ultrapassa limites, né? Vai além. E só que amar é fácil? Não é fácil, né? Mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Jesus não teria nos amado enquanto homem aqui. Jesus não teria demonstrado amor enquanto homem na terra. Porque se ele não conseguisse fazer algo, também nós não conseguiríamos. Mas a partir do momento em que ele consegue fazer algo, como homem, ele nos manda fazer isso, é porque a gente consegue fazer. Por nossa própria força? Não. Como essa última canção que nós ouvimos e cantamos, né, com os nossos adolescentes, olhando para Cristo, olhando para Deus, que a gente pode brilhar, que a gente pode realmente amar de verdade. Não é só isso, né? Não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais ou menos, né? Recentemente eu trouxe uma reflexão sobre isso e realmente não importa o que eu faça ou o que eu deixe de fazer, Deus não vai me amar mais ou menos pelo que eu faço ou pelo que eu não faço. Ele simplesmente ama a gente. Ele só ama. E isso já é mais do que o suficiente para tudo na nossa vida. Ultrapassa todas as nossas, até o nosso pensamento, né? Vai além daquilo que a gente consegue pensar ou imaginar. Ultrapassa tudo isso. E é exatamente isso que vem lá escrito em 1 João 4,19, quando João diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Logo, só é possível amar porque Deus demonstrou o seu amor por nós. Em João, o versículo áureo da Bíblia, que é João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, isso mostra o quê? Que Deus amou a gente tanto, 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 que agora a gente pode se achegar a ele, através do amor. E porque ele amou a gente primeiro, a gente pode se achegar a ele e a gente pode amar outras pessoas. A gente pode amar o outro. E aí faz sentido o mandamento, né? Porque o mandamento que Jesus deixa é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente reconhece esse grande amor de Deus, esse amor infinito de Deus, a gente é levado, é impulsionado a querer amá-lo. Mas o primeiro passo é reconhecer. Na verdade, o primeiro passo foi Deus que deu. Ele nos amou. E aí a gente pode reconhecer esse amor. E a partir desse reconhecimento, a gente pode amá-lo. E, amando, a gente ama outras pessoas. Não tem como separar uma coisa da outra. Está tudo junto. Está tudo muito junto. Não tem como separar, dissociar uma coisa da outra. O presidente da Juventude Batista da Bahia, num desses textos da JBB, ele escreve o seguinte: Cristo é amor que gera vida. E essa vida não é uma vida qualquer. Não é uma sobrevida. Ele gera
outras vidas. É boa, persistente, abundante, eterna, vibrante, apesar das tribulações. Como está lá escrito em João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus, que é o amor, enviou o seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, que leva ao Pai. Então, a partir desse amor, é possível ter vida. Mas, em contrapartida, apesar de Deus já ter mostrado o seu amor, Deus já ter enviado o seu Filho, nós podemos crer que Ele é o amor, que Cristo veio ao mundo para nos salvar. O que nós fazemos diante disso? Nós estamos correspondendo a esse amor? É interessante, né, assim, na adolescência, na juventude, porque muita gente sofre por amor não correspondido. Eu sei o que é isso, eu imagino que os irmãos também saibam, boa parte dos irmãos saibam o que é isso, amar e não ser correspondido, né? Você fica lá, mas eu queria tanto, seria tão bom, mas olha isso, é tão bonito, né? Tudo é lindo. Mas a gente chama de amor platônico, apesar disso não ter muito a ver com Platão, mas é lindo isso, né? É romântico. Mas a gente não pode agir da mesma forma com Deus. Não faz sentido. Como é que Deus pode ficar, nossa, mas eu estou amando, eu entreguei a minha vida, eu faço tudo por essa pessoa, o que é que ele faz? Faz nada, nem olha para mim. Não pode ser assim. Como a gente tem correspondido a esse amor? Amar é uma atitude. A gente ama com atitudes. Amar é mais que um sentimento. É agir. Né? É um verbo. Então, é uma ação. A gente age por meio de ações de amor. Mas como que a gente pode corresponder? Uma das formas que a gente pode demonstrar amor é obedecer a Deus. A gente sabe que, para falar sobre desobediência, para falar sobre obediência, vamos começar falando sobre desobediência. Né? É o oposto, para a gente entender o que não é, para entender depois o que é. A gente sabe que a desobediência traz terríveis consequências. Né? Traz consequências muito duras, como, por exemplo, se a gente dirige na contramão, a gente pode sofrer um acidente. Isso é uma desobediência, a gente está desobedecendo a lei e, se a gente faz, a gente corre o risco de ter uma consequência muito grave. Se a gente desobedece qualquer lei, a gente pode sofrer as consequências dessa desobediência. E elas não são boas. Mas se todo mundo sabe que obedecer é melhor, por que a gente insiste em desobedecer? A gente é atraído pela desobediência pela nossa carne, porque nós somos pecadores. A nossa natureza pecaminosa nos leva a achar bonito desobedecer. É o famoso regras são feitas para serem quebradas. Né? É uma desculpa muito usada. Mas é lei. Mas regras, você sabe, né? Regras a gente não precisa cumprir tudo. A gente é levado a fazer isso, porque é bonito, é atraente. O não cumprimento da regra é atraente. O não cumprimento de uma lei, de um mandamento, é atraente. Porque pode ser mais fácil, ser rebelde é ser legal, ou então eu vou ter mais vantagem se eu fizer assim e não do jeito que tinha que ser. E apesar de muitas vezes a gente dizer que cumpre as regras, às vezes a gente tem o sentimento de não querer cumprir as regras. Isso é normal da nossa carne. Mas nem por isso, né, a gente pode usar isso como desculpa. Porque a carne é fraca, então, né,
né, Paulo vai dizer que esse tipo de desculpa a gente não pode tomar em consideração. A carne é fraca mesmo, então Deus vai perdoar, deixa eu continuar vivendo a minha vida, caindo, pecando, e depois eu só peço perdão e fica tudo certo. Não é assim. Né? E eu trouxe um exemplo para a gente conversar um pouco. Eu prometo, irmãos, que eu vou ser rápida. Não quero me delongar mais. Mas eu trouxe um exemplo de uma pessoa que foi desobediente e teve graves consequências que atingiram não só a ele, mas a várias outras pessoas nessa história. É o caso de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, mas o livro de Jonas ele é pequenininho, mas logo no primeiro capítulo já mostra a desobediência de Jonas e as consequências dessa desobediência. Então, Jonas capítulo 1, do 1 ao 3, mostra essa desobediência. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Logo nesse começo a gente já percebe, puxa, como ele pisou na bola. Deus mandou ele ir para um lado. Deus falou claramente: eu quero que você vá a Nínive pregar. Aí ele: tá bom, Senhor, tá joia. Beleza, pegou as coisinhas dele e foi para outro lugar. Tentou ir para outro lugar. A desobediência, ela pode ser muito sutil. Né? Quando a gente pensa em fazer, pode ser algo muito sutil. Depois eu dou uma desculpa dizendo que eu só fui dar uma passada lá em Tarsis e estou indo para Nínive, não tem problema. Ele podia ter pensado assim, e que era mais fácil. O que eu vou fazer em Nínive? Eu quero mais é que esse povo, sei lá, não reconheça mesmo que Deus seja Deus e que quero que eles morram mesmo. Ele podia pensar assim. De fato, ele provavelmente estava pensando assim. E aí, ele se levantou e foi para o lado oposto. E aí, os versículos seguintes, do 4 ao 17, mostram a consequência dessa desobediência. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te
que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que a gente tem aqui é a realidade de uma pessoa que decidiu não obedecer. Uma pessoa que olhou para o que precisava fazer, precisava ser feito, porque Deus falou claramente com ele o que ele precisava fazer, e ele não quis fazer. Então, essa desobediência que faz parte da nossa natureza não impede que Deus continue fazendo a obra dele. Mas ela traz consequências terríveis para a nossa vida. Obedecer a Deus é assumir riscos, crendo que é Deus que está conduzindo a nossa vida. Se Jonas tivesse obedecido de primeira, ele estava assumindo o risco de ir viajar de qualquer forma. Mas pelo fato dele desobedecer, o risco foi muito maior. As consequências disso foram muito maiores. E mesmo assim, através dessa desobediência, Deus usou este momento para que os outros marinheiros crescem nele. E a sua palavra foi pregada ali, por ações, não foi nem porque Jonas chegou e falou, porque Deus... Não, ele só disse, eu sirvo a este Deus. E aí eles creram, quando o mar se acalmou, que esse Deus era Deus. Os outros deuses eram fracos, porque não conseguiam fazer com que o mar se acalmasse. Mas o Deus de Jonas conseguia fazer isso. E aí, quando Jonas está lá dormindo, ou então quando ele fala, né, o que ele tinha feito, os outros marinheiros falaram assim, qual é o seu problema? Por que que você não agiu? Por que que você não fez exatamente o que Deus tinha mandado você fazer? E aí você está trazendo mal sobre nós, sobre essa comunidade que está aqui dentro do barco, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho de boas, e você vem fazer problema para a gente, vem trazer problema para a gente. Por que que você não fez exatamente o que esse Deus tinha mandado você fazer? Com essa história, eu quero trazer 4 pontos. Nem sempre nós vamos entender o que nós vamos obedecer. Deus manda a gente fazer. Mas nem sempre a gente vai entender por que que a gente está fazendo aquilo. Noé construiu uma arca. Deus mandou Noé construir uma arca longe do mar. Noé podia simplesmente chegar para Deus e falar assim, tá doido, Deus? Por que que o Senhor quer que eu faça um negócio desse? Eu moro longe do mar. E Deus falou assim, eu vou mandar chover. Eu falei assim, chover, o que é isso? Cair água do céu? O que é isso? Eu nunca nem vi, não sei. Já vivi mais de 100 anos nessa vida e eu nunca vi chuva. A gente levar em consideração quantos anos Noé tinha quando Deus mandou ele construir a arca. Eu falei, esses anos todos ele nunca viu uma gota cair do céu. Mas ele foi lá e fez. A gente nem sempre vai entender. Jonas podia também não entender por que ele estava indo para Nínive. Deus deixou muito claro que era para ele ir lá e pregar. Falar para eles se arrependerem. Porque com o arrependimento deles, quem sabe Deus os tirasse daquela vida que eles estavam vivendo. Se eles não se arrependessem, eles iam morrer. E no decorrer da história nós vamos ver que o povo se arrependeu. E Deus mudou a história daquele povo. Por causa da pregação de Jonas. Mas Jonas, ele podia até não entender o porquê. Mas a nossa missão não é entender. A nossa missão é fazer. E nem sempre a gente vai entender, mas a gente precisa obedecer.
A obediência é um ato de fé. Assim como Noé, assim como Pedro, por exemplo, Jesus chamou ele para andar, né? Eu estava andando sobre as águas, falou assim, Jesus, deixa eu ir aí te encontrar sobre as águas. Aí Pedro vai. E aí ele perde isso. Ele não consegue, ele fica com tanto medo diante do que ele está fazendo, que ele começa a afundar. E aí Jesus virou para ele e falou assim, mas Pedro, por que você não acreditou em mim? Por que você não acreditou que isso era possível? Obedecer é um ato de fé. A gente não vê o final. A gente não vê o porquê, mas a gente faz porque Deus mandou. Outro ponto é que Deus sempre realiza os seus planos. Mesmo que a gente não queira fazer, Ele vai fazer. Foi o que aconteceu com Jonas. Ela falou assim, tá bom, você não quer? Aí teve a tempestade, ele ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. E quando ele foi cuspido pelo peixe, ele ainda foi lá pregar. Então, Deus cumpriu o que ele falou que ele ia fazer. Ele sempre vai realizar os planos dele. Mas é muito melhor se a gente agir de acordo com a vontade dele. Se Jonas tivesse, de primeira, tá bom, Deus, estou indo, e fosse a Nínive, e não tivesse tomado o outro caminho, muito provavelmente, ele não teria sofrido o que ele sofreu. Ele ia cumprir, ia obedecer, e ia ficar bem. Mas ele quis tomar outro caminho. E obediência é a prova de amor a Deus. É essa prova de amor que eu falei lá no começo. O amor que gera vida e o que a gente faz para corresponder a esse amor. É obediência. É uma prova de amor a Deus. É obedecer. É amor à sua palavra, a palavra de Deus. É uma prova de que a gente ama a palavra de Deus. E é uma prova de que a gente ama o outro. Porque quando a gente obedece, muito provavelmente a gente não vai prejudicar o outro. Muito provavelmente a gente vai abençoar o outro, a gente vai amar de verdade o outro. Porque a gente obedece a esse Deus. Seja com palavras ou ações. Que a gente anuncie o reino de Deus. Que a gente brilhe a luz de Cristo. Obedecendo através do amor. Esse amor impulsione a gente a obedecer de verdade como prova de amor a esse Deus que a gente diz que ama tanto. A gente fala, ai Deus, eu te amo. Mas se a gente vê alguém chorando do nosso lado, a gente fala, ai, nossa, não cala a boca. Não é assim. A gente precisa demonstrar esse amor de alguma forma. Jonas poderia ter obedecido, poderia ter demonstrado esse amor a Deus, ainda que ele tivesse sérios problemas com os ninivitas. Ele poderia ter demonstrado o seu amor a Deus, obedecendo a sua palavra. Deixar a luz de Cristo brilhar é anunciar através da obediência, do amor. Deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida através da obediência aos seus mandamentos. E é aquele primeiro mandamento que a gente falou lá no começo, que Jesus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar é construir pontes e não muros. Brilhar é permitir que todos vejam essa luz. Quando nós obedecemos, nós construímos essas pontes, nós permitimos que todos vejam a luz. Eu lembro do Rodrigo falando, o pastor Rodrigo falando no dia 2, na abertura do mês da juventude, sobre colocar, acender uma pequena luz num lugar escuro faz diferença. Através desse amor, a gente pode
brilhar a luz de Cristo. Eu convido você, eu desafio você a fazer isso, a brilhar a luz de Cristo através do amor. Não julgando as pessoas, não se precipitando em relação a elas, não tendo preconceitos com elas, mas antes amando essas pessoas. Ser luz é amar essas pessoas, mesmo quando elas parecem não merecer ser amadas. Mesmo quando a gente olha para o lado e fala, esse aqui não merece o meu amor. Esse cara me cortou no trânsito, ele não merece o meu amor. Merece o nosso amor. Dá vontade da gente querer matar a pessoa? Dá vontade. Mas a gente precisa vencer isso, porque o mandamento é amar. Então, como é que a gente vai desobedecer isso? Com o nosso colega de trabalho, com as pessoas com quem a gente lida todos os dias, dentro da nossa casa. Né? Agora que alguns estão saindo, né, para trabalhar, mas muitos ainda se encontram em casa o tempo inteiro com as mesmas pessoas. Amar essas pessoas, às vezes, fica um pouco mais difícil. Nós vimos que, infelizmente, cresceu o número de divórcios, porque o casal estava ótimo, cada um passando 10 horas do seu dia fora de casa, quando voltava para casa, ai, beijinho, beijinho, amor, ai, que bom te ver, estava tudo ótimo. Mas agora que eles ficam em casa 24 horas por dia, não conseguiram entender ainda o que é amor. Descobriram que o que eles estavam fazendo não era amor. Amar é obedecer justamente a esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que a gente brilhe essa luz que hoje eu compartilho com os irmãos que para mim é a obediência a esse primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Não sei, eu fico confusa porque eu acho que eu falo muito e depois eu acabo misturando uma coisa na outra. Mas é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Se alguém quiser dar uma olhada lá no site de onde eu tirei esses tópicos, mêsdajuventude.com.br, é o site oficial da Juventude Batista Brasileira para o mês de agosto, né, o mês da juventude. E esses 4 pontos, né, essa questão da obediência em si, foi o irmão Vinícius Vargas, se eu não me engano, que compartilhou. E os irmãos também fiquem à vontade para dar uma olhada lá. Também tem outras reflexões muito boas que os irmãos também podem conferir. Muito obrigada por me permitirem estar aqui essa noite. É um prazer poder estar com os irmãos aqui numa quarta-feira. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Eu quero orar nesse momento com os irmãos. Senhor, nós colocamos diante de Ti esse desejo que temos de brilhar a Tua luz. E nós entendemos essa noite que brilhar a Tua luz é demonstrar amor através da obediência. Obediência à Tua palavra, obediência àquilo que o Senhor coloca no nosso coração, obediência, ó Deus, aos Teus mandamentos. E esse grande mandamento que Jesus falou, deixou para nós, que é Te amar acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É isso que a gente quer obedecer, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, porque nós também falamos aqui que é muito fácil a gente desobedecer, é muito fácil a gente não querer fazer porque é muito difícil amar, as pessoas são muito difíceis, é muito difícil abrir mão da nossa vontade, mas, ó Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a abrir mão da nossa vontade para fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. E que a gente brilhe de verdade a Tua luz diante das pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente vive esse amor que o Senhor mesmo demonstrou por nós. Fica conosco essa noite, ó Deus. Recebe este culto que nós prestamos ao Senhor, que seja
ele todo, o nosso coração, esteja voltado totalmente para o Senhor, para louvar o teu nome. Fica conosco ainda no decorrer deste restante de semana, para que possamos aplicar isso que o Senhor colocou no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Aline, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui, né, mesmo com a agenda apertada, estar aqui compartilhando um pouco do que Deus colocou no seu coração. Antes de encerrarmos, irmãos, o nosso culto dessa noite, eu gostaria de reforçar o convite para o nosso congresso, agora nesse final de semana. No dia 22, o nosso culto começa às 19 horas, e no dia 23, às 18 horas. Então, participem, convidem outras pessoas, convidem adolescentes, jovens, adultos, qualquer pessoa que o Senhor tocar no seu coração, e que todos sempre são bem-vindos a estar conosco. A gente está preparando uma programação muito legal, então venham adorar a Deus e aprender um pouco mais de Deus junto com a gente. Então eu gostaria agora, para encerrar o nosso culto, eu acredito que tem um louvor, né? Isso. Depois a gente vai ouvir essa música, e depois eu gostaria de pedir ao pastor Hamilton para orar encerrando o nosso culto. Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim, para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou o meu ser, que dá paz e um caminho para quem o receber. Ninguém crê na força da persuasão, na sabedoria humana não está a solução. Eles querem ver o brilho em meu viver, para crer que existe luz, querem ver em mim Jesus. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Quando o poder de Deus transforma um coração, faz surgir um novo brilho, faz o mundo acreditar na salvação. Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim, para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou o meu ser, que dá paz e um caminho para quem o receber. Ninguém crê na força da persuasão, na sabedoria humana não está a solução. Eles querem ver o brilho em meu viver, para crer que existe luz, querem ver em mim Jesus. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver.
surgir um novo brilho, faz o mundo acreditar na salvação. Vamos falar com Deus, meus irmãos. Vamos falar com o Senhor. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer aqueles que acompanham pelo Facebook, e dentre aqueles que estão lá no Facebook está o pastor Sérgio Rosa, a quem damos boas-vindas, e de vez em quando, com muita discrição, ele acessa o culto, fica quietinho lá. Está conosco o pastor Roberto Alecrim. Tem um convidado aí que está sempre nos prestigiando, Wilson. Receba o nosso abraço, Wilson. Acho que é o que está nos acompanhando de mais distante, né? Que honra tê-lo conosco, Wilson. Que esses cultos levem-no a cada vez mais estar perto de Jesus e da Igreja de Cristo, e a sua família seja guardada, ancorada, protegida, que você fique firme no Senhor. Pai, eu quero agradecer por tua presença entre nós. Quero agradecer porque hoje ouvimos sobre o amor que gera vida. Que palavra tão boa, tão abençoadora. Obrigado, Deus. E agora, ao concluir este culto, nós desejamos que o teu infinito amor, sobre o qual começamos a ouvir sobre ele hoje, que a graça salvadora de Jesus e a consolação do Espírito Santo tão necessária nesses dias difíceis, seja com este povo que te ouve, que participa deste culto, seja com teus filhos espalhados sobre a face da terra, em nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Ana. Boa noite, até amanhã. Boa noite, irmãos, até amanhã. Boa noite a todos. Obrigada, Aline. Obrigado, Kise. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Ana Paula. Boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns aos jovens, hein? Parabéns. A juventude aí. Parabéns, Aline. É muito boa. Aline, benção. Aline, benção, viu? Valeu, muito bom. Isso. Aquela gente que não sabe pregar, viu? Excelente. Como todos os outros foram bons também. É isso aí.